Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito do cumprimento da sentença de obrigação de entrega de coisa. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais e nesse botãozinho você já estará inscrito no meu canal. Pois bem, estamos falando de título executivo judicial. Título executivo judicial, sentença, proferida num processo que começou como processo de conhecimento e agora vai para a fase executiva. Quando você estuda as modalidades de tutela jurisdicional, você estuda a tutela de conhecimento, execução, proteção. Tem vídeo disso aqui no canal, lá na playlist de Teoria Geral do Processo, né? E aí, dentro da tutela de conhecimento, você tem as subdivisões: condenatória, executiva, condenatória, constitutiva, declaratória, isso para o entendimento clássico. E aí, mais para frente, passou-se a entender também duas outras modalidades presentes. Quais? Executiva, lato sensu e mandamental. O que é essa executiva lato sensu, ou autoexecutiva, como dizem alguns? É uma tutela jurisdicional de conhecimento, tá? E a tutela de conhecimento, ela reconhece o direito, ela diz quem tem razão, é para isso que serve a tutela de conhecimento. Mas ela, ao reconhecer o direito, já manda que aquele que está errado cumpra o direito reconhecido. Essa é a ideia da tutela executiva lato sensu. Ela é de conhecimento porque reconhece o direito, mas ela já traz o comando para a respectiva satisfação. E quando a gente fala de tutela executiva lato sensu, a gente está falando basicamente das sentenças de obrigação de dar, coisa certa ou incerta, a gente vai ver que é a obrigação de entrega, que é isso que a gente está vendo agora, e a obrigação de fazer e não fazer, que a gente vai ver num próximo vídeo. Você já encontra aqui no canal o vídeo da execução, cumprimento de sentença, que reconhece a obrigação de fazer. Mas aqui então, vamos imaginar, o processo andou, obrigação de entrega de coisa, o réu, ele contestou, debateu e a sentença reconheceu o direito do autor. Quando isso aconteceu, a própria sentença já falou: julgo procedente o pedido, condeno a entregar em tantos dias. Acabou. Sob pena de multa. Está tudo pronto. A sentença já fixou o comando e já fixou a penalidade para o não cumprimento do comando. E se não aconteceu o cumprimento do comando, entregue a coisa, mandado de busca e apreensão, sem prejuízo da incidência da multa, nas astrentes, como a gente já vai ver. Então, meus amigos, bem vistas as coisas, a tutela jurisdicional de cumprimento da sentença de obrigação de entrega de coisa é só isso. Realmente é uma simplificação. E é assim que tem que ser, né? O processo ele é tão mais efetivo quanto ele é mais simplificado. Entrega o bem da vida que o jurisdicionado pretende. Vamos ver como é que isso funciona. Então, como eu já disse a vocês, a respeito da constituição do título executivo judicial. E aí, se nós estamos falando de coisa certa ou coisa incerta, como nós estamos falando de cumprimento de sentença, e você teve lá um processo com a fase de conhecimento e a fase de execução, a discussão a respeito da coisa certa ou incerta, ou melhor dizendo, no caso da coisa incerta, em que a escolha cabe ao credor, cabe ao devedor, a quem cabe, como vai ser feito, essa discussão ela vai ser travada aqui na fase de conhecimento. Então, quando nós chegamos aqui para a fase executiva, no cumprimento de sentença, tá? Nós teremos sempre a coisa certa.
porque já houve a fixação do que deve ser entregue lá na fase de conhecimento. E aí, como eu disse a vocês, o artigo 498, ele já vai estabelecer. Na ação de entrega de coisa, ao conceder a tutela específica, ou seja, ao julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito que a coisa seja entregue, a própria sentença já fixa o prazo para o cumprimento da obrigação. Isso é a executiva lato sensu. A sentença reconhece e já fixa prazo. Óbvio, fixar um prazo para cumprimento só por fixar não resolve. Então, já fixa o prazo para cumprimento e impõe as sanções para o caso de descumprimento. Vamos ver como é que isso se desenrola. O artigo 538, que é aquele que vai efetivamente falar da tomada das medidas, ele já estabelece a presunção do não cumprimento. Se a gente chega até essa fase, é porque não houve o cumprimento daquilo que foi determinado na sentença. Ok? E aí será expedido o mandado de busca e apreensão, se a coisa é móvel, ou emissão na posse, se a coisa for imóvel. Então, é simples. A sentença fixou o prazo. O executado não cumpriu? A gente avisa para o juiz peça-se mandado de busca e apreensão. Pronto, foi lá, buscou, apreendeu, assunto resolvido. Ok? Mas outras medidas coercitivas também são possíveis. Porque o Código de Processo Civil, ele fala que as medidas que são cabíveis para a obrigação de fazer também são aplicáveis para a obrigação de entrega de coisa. E quais seriam essas medidas coercitivas? Aqui eu mostro para vocês. Então, multa, busca e apreensão já vimos, remoção, desfazimento, impedimento de atividade nociva. Para a obrigação de entrega de coisa, realmente o que mais se usa é a busca e apreensão, sem prejuízo da multa. Normalmente, a gente já pede a fixação de multa lá no começo do processo. Então, quando a sentença vem, ela já manda entregar, ela julga o procedente pedido, condena a entregar em tantos dias, sob pena de uma multa diária, por exemplo, de tanto. São as astrentes, a multa cominatória, a multa pelo descumprimento da decisão judicial. E se mesmo assim, mesmo incidindo a multa, o executado não entrega, faz-se a busca e apreensão. Ok? Continuando aí, o executado ele vai ser punido por litigância de má-fé. Dá uma olhadinha lá no canal, na playlist de Teoria Geral do Processo, tem um vídeo que trata da litigância de má-fé. Então ele sofre uma pena de multa entre 1% e 10%. Então ele vai sofrer essa penalidade e também poderá ser processado criminalmente por crime de desobediência quando ele descumpre a ordem judicial de maneira injustificada. Então, o que é aqui o Código tentando fazer mais forte o exercício da tutela jurisdicional? Realmente para compelir o executado a entregar. Ele teve o direito de defesa. Foi judicialmente reconhecido que ele tem que entregar. Entregue. Ok? Se for impossível fazer a entrega da coisa, aí sim será convertido em perdas e danos. Ok? Então, se o autor requerer a conversão, ou se for impossível a tutela específica ou resultado prático equivalente. Porque às vezes o réu, ele não só não entrega, como ele destrói. Sei lá, jogou o carro no rio, quebrou o celular, botou fogo na casa, sei lá.
Quando se tornar impossível a entrega da coisa, aí não tem o que fazer. Aí haverá a conversão em perdas e danos, com liquidação nos próprios autos e execução pecuniária nestes próprios autos. Ok? Porque é a maneira que a jurisdição tem de recompor o status quo, de recompor a situação como era, indenizando o autor da ação pelo prejuízo decorrente da perda da coisa. Aí você vai falar assim, mas Antônio, peraí. A pessoa foi condenada a entregar, não entregou. Foi condenada a entregar sob pena de multa, não entregou. O tempo correu, ela destruiu a coisa, vai pagar a indenização, mas e a multa? A multa cominatória, a multa pelo descumprimento da decisão. As astrentes, vai pagar astrentes além da indenização? Vai sim. Dá uma olhada no que está no artigo 500 do Código de Processo Civil. A indenização pelo perecimento da coisa, ela vai acontecer sem prejuízo da multa. Astrentes, multa cominatória, multa pelo descumprimento da decisão que mandou entregar. Então, o executado, ele pagará a indenização, que é o desfazimento do dano, sem prejuízo do pagamento da multa que incidiu enquanto ele tinha a ordem contra si e não cumpria. Percebam, então, a simplicidade do sistema justamente para conferir maior celeridade e maior efetividade na prestação jurisdicional. Ok? Cumprimento da sentença de obrigação de entrega de coisa. Fixa a multa, manda entregar. Não entregou, busque apreensão. Pereceu a coisa? Indenização, sem prejuízo também do pagamento da multa pelos dias que não entregou. Ok? Por agora é só. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.